Então vamos comentar a respeito da viga Gerber. Viga Gerber recebe este nome em função do seu criador, que foi um engenheiro alemão, Henrik Gerber, que em 1866 patenteou uma nova concepção estrutural. O que é baseado essa concepção estrutural? É baseado em conectar várias vigas por rótulas. Isso traz inúmeras vantagens para a parte estrutural. Vamos pensar o seguinte, que temos um perfil de um terreno e neste perfil do terreno temos a caracterização de uma ponte, estabelecido pelos seus vínculos. Imagine que se esta ponte ela fosse contínua, poderíamos ter dificuldade na hora da sua execução. Imagine que aqui fosse um rio, então para executar esta ponte, poderíamos ter problemas em função desta localização ser inacessível, prejudicaria o escoramento. Se realizarmos esta mesma ponte e separarmos ela em partes, isto vai facilitar na hora da sua execução. Imagine, a gente pode executar uma primeira parte, depois uma segunda parte do outro lado, com um local acessível, e esta terceira parte, esta conexão, poderíamos fazer um içamento e conectar as duas vigas. Como ficaria esta representação? Então, esta conexão daqui facilita porque é uma conexão por rótula. Então, a rótula ela não irá transmitir momento. Então, vamos pensar nesta representação da rótula. Quando temos uma rótula, quando temos esta articulação permite estabelecer que, se ao girarmos esta parte daqui, deste lado, esta outra viga, esta outra parte estrutural, ela não irá girar. Por quê? O momento ele não irá ser transmitido para o outro lado. O que irá ser transmitido na rótula? Quando cortamos na rótula, o momento fletor é nulo. Quais os esforços que temos? Somente esforço normal, que é o esforço ao longo da viga, e o esforço cortante, que é o esforço transversal. Então, na rótula, só há transmissão de esforço normal e esforço cortante. Então, imagine, nesta mesma estrutura, visualizar esses encaixes. Então, onde temos essa caracterização por uma rótula, a gente pode observar o seguinte. Esta rótula ela é uma idealização. Então, essa idealização ela pode ter também uma simplificação através de uma utilização desse sistema de encaixe. Então, um sistema de encaixe retangular tem o mesmo efeito de uma caracterização de uma rótula, ou seja, tem o mesmo efeito de uma forma similar, tá? Porque a rótula é ideal. Ou seja, se na rótula só transmite esforço normal e esforço cortante, então podemos executar que esse encaixe ele seja um encaixe retangular, ou seja, só irá transmitir força cortante e força normal em função da ação e reação. Então, toda essa parte da estrutura daqui, a gente pode estabelecer um encaixe, encaixar toda esta parte daqui na viga. Através do içamento, a gente permite estabelecer esse encaixe. Então, essa representação ela vai ter um funcionamento similar de uma rótula. O que percebemos aqui? Percebemos que todo este conjunto, então esta viga daqui, é esta viga representada de uma maneira que a gente consiga visualizar as suas medidas da espessura, mas para ter uma visão global. O que acontece? Todo esse sistema estrutural ele é estável, mas se analisarmos separadamente essas vigas, a gente percebe o quê? Que esta viga, separadamente, ela tem estabilidade própria. O que seria estabilidade própria? Independente do carregamento, seja um momento, seja uma força,
os vínculos são suficientes para restringir a movimentação, ou seja, essa estrutura está em equilíbrio. Esta outra parte da viga, que é o tabuleiro, que ela é encaixada nessas duas outras vigas, ela não possui estabilidade própria. Por quê? Porque ela depende do apoio estabelecido nas rótulas. Então, independente do carregamento, ela tem dependência das rótulas para manter o equilíbrio. Então, ela não tem estabilidade própria. Esta outra viga ela está apoiada em dois apoios de primeiro gênero. Independente das cargas que forem atribuídas a ela, ela também não terá estabilidade própria. Ela ficará estável se for uma força na vertical, mas se for uma força na horizontal, ela terá um deslocamento, ou seja, ela precisa da conexão da rótula. Se ela for conectada à rótula, aí ela ficará em equilíbrio. Então, esta viga e esta daqui, ela não possui estabilidade própria porque ela depende dos apoios vinculados à rótula. A partir disso, a gente pode pensar o seguinte, que uma viga Gerber é um conjunto de vigas que possuem estabilidade própria com vigas sem estabilidade própria. Além desta vantagem de execução, a gente pode perceber também que a conexão dessas vigas traz vantagens físicas. Imagine que podemos ter um recalque neste solo. O que seria o recalque? Um rebaixamento desse solo. Se esse solo tiver um rebaixamento com uma diferenciação de nível, ou seja, um recalque diferencial, esse recalque diferencial poderá movimentar toda essa parte da estrutura, tá? Poderemos ter esse recalque, e esta parte ela terá o mesmo funcionamento, ou seja, não há uma amplificação dos esforços internos. Vamos verificar um detalhe desse encaixe. Então imagine aqui que temos um encaixe na rótula destas duas vigas. Se esta viga ela possui um recalque diferencial, então se ela tem um certo deslocamento e uma certa rotação, o seu funcionamento vai permanecer. O que é importante? Esse encaixe. Então, pequenas variações estabelecidas aqui em função do deslocamento do solo não vai interferir no funcionamento, porque vai permanecer esse encaixe. E também não vai aumentar, não vai amplificar os esforços internos. Imagine se essa conexão ela fosse rígida, onde teríamos a transmissão do momento. Teríamos uma amplificação dos esforços internos. A viga Gerber também traz essa vantagem, não amplificar os esforços internos, tá? Em função de variabilidade de deslocamento do terreno. Além de tudo isso, a gente pode perceber também que quando inserimos a rótula, na rótula o momento é zero. Então a gente ganha mais uma equação de equilíbrio. Das equações da somatória das forças em x igual a zero, somatória dos momentos igual a zero, somatória das forças em y igual a zero, vamos ter mais uma equação que o momento na rótula é zero. Agora, como vamos determinar estas forças para obter os esforços internos? Porque a ideia principal é verificar as forças internas de cada uma dessas vigas. Então, para verificarmos isso, podemos pensar o seguinte: procurar estabelecer uma decomposição destas vigas. Então, imagine que venhamos ter esta viga Gerber e temos uma viga sem estabilidade própria. Imagine, esta viga daqui, se eu remover a rótula, esta viga ela poderá rotacionar, então ela não possui estabilidade própria. Aqui temos uma viga com estabilidade própria, porque se eu remover a rótula, o vínculo de segunda e o vínculo de primeira ordem impede a sua movimentação, seja de rotação, seja de translação. Ao realizar essa decomposição, a gente vai decompor cortando esta estrutura na rótula, porque ao cortar na rótula, vamos ter somente forças internas de normal e força cortante.
podemos estabelecer que todo esse sistema estrutural é equivalente à soma desses dois conjuntos, desta viga que não possui estabilidade própria e com a viga com estabilidade própria. Então, ao cortar a rótula, vamos ter Rx e Ry e Rx e Ry, ou seja, são forças internas. Estas duas forças surgem por ação e reação. Por ação e reação, a somatória dessas forças vai ser zero. Mas quando separamos, quando realizamos essa separação, estas forças que são internas, elas ficam sendo forças externas. Então, se eu vou avaliar esta viga daqui sem estabilidade própria, o Rx e o Ry são forças externas. Se eu vou avaliar essa viga com estabilidade própria, Rx e Ry são forças externas. O que acontece? A viga que possui estabilidade própria, eu já tenho as variáveis para determinar. Rx e Ry teriam mais duas variáveis. Então, aqui eu tenho, com os vínculos, eu tenho três variáveis, eu tenho três equações de equilíbrio. Com Rx e Ry, eu vou ganhar mais duas variáveis. Eu tenho 5 variáveis para 3 equações de equilíbrio. Então, o que eu vou procurar analisar? Primeiro, a viga sem estabilidade própria. Lembrando, ela é sem estabilidade própria se eu remover a rótula. Com a rótula, ela fica estável. Esta viga sem estabilidade própria, ela só tem um vínculo de primeira ordem. Com Rx e Ry são duas variáveis, então vou ter 3 variáveis. Com 3 equações de equilíbrio, eu consigo determinar o Rx e o Ry. Procuro verificar, analisar a estrutura sem estabilidade própria. Com isso, eu determino o Rx e Ry e estas forças determinadas transfiro para a viga com estabilidade própria. Com isso, dá para obter todas as forças estabelecidas e, consequentemente, as forças internas. Vamos supor aqui que venhamos ter uma viga engastada e uma viga que está em laranja sem estabilidade própria. Ou seja, essa viga engastada, se eu remover a rótula, ela vai permanecer estável. Agora, se eu remover a rótula para esta viga daqui, ela vai promover um giro. Ela não tem apoio. O que a gente procura fazer? Procuramos separar. Então, essa separação ela é bem similar ao efeito da superposição dos efeitos. Na superposição dos efeitos, a gente separa as cargas. Aqui a gente está separando as estruturas. A gente pode realizar esta separação e, ao realizar esta separação, vamos analisar a viga sem estabilidade própria. Ao cortar na rótula, vamos ter essa força na horizontal e a força na vertical. O carregamento é 2, o carregamento é 1. Então, se o carregamento é 2 aqui, quanto vai ser essa força? Vai ser o valor 2. Se a força aqui é 1, aqui vai ser 0,5 e 0,5. Então, a partir do momento que temos esta representação, dá para determinar diretamente. Então, a gente faz somatório das forças em X, somatório das forças em Y e somatório dos momentos. Então, com isso, temos estas forças. A partir do momento que temos essas forças, o sentido sempre é arbitrário. Se no cálculo a gente verificar o valor negativo, aquilo que atribuímos é o oposto. Então, estas forças que são forças internas, transferimos também para o outro lado. Então, vamos ter o Rx e o Ry no sentido oposto. E a partir dessas forças no sentido oposto, dá para determinar o engastamento. Ou seja, aqui temos uma força de 2, então na horizontal também tem que ser 2. A força é 0,5 na vertical, aqui também terá que ter uma força 0,5. E o momento é 0,5 vezes o valor 2, que é o valor 1. A partir disso, a gente consegue determinar as reações externas, e determinando as reações externas, a gente consegue determinar as forças internas da estrutura. Aqui é mais no sentido de verificarmos o comportamento da viga Gerber.